Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café na Recepção, aquele momento em que a gente traz sempre um convidado especial para bater um papo sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. Seja você de motocicleta, caminhão, ônibus, implementos agrícolas, rodoviários, tanto faz. Se é do universo de pós-venda de concessionária, aqui é o lugar para que a gente possa contribuir um com o outro, construir o nosso conhecimento juntos. É isso mesmo, o nosso espaço aqui é para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, aprendermos uns com os outros e aí sim, a partir disso, termos o protagonismo necessário para que o nosso pós-venda se torne cada vez mais relevante no universo das concessionárias. Lembrar que o futuro está mostrando claramente que é o pós-venda que vai realmente suportar esse business logo, logo, ali na frente, se já não é o que está acontecendo hoje aí na tua operação. Então, se você trabalha nessa área, estar aqui conosco é fundamental. E deixa eu já te convidar para participar do nosso bate-papo. Não deixar só eu, Olavo Centeno aqui, e os nossos convidados falando sozinho. Você pode participar sim, fazendo seus comentários. Se você concorda, discorda, tem opinião do que está acontecendo, seja muito bem-vindo e deixa aí aquela sua informação. Fale o que você está pensando, como que é aí na sua concessionária. Mais do que isso, pergunte. Aproveite esse espaço para perguntar. Seja bem-vindo aí, Anderson. Obrigado por estar com a gente. Bom, mas deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. O bate-papo hoje é com o Fábio, que é diretor comercial e técnico da Cymatec Itaú Group, que nada mais, nada menos do que os precursores aí no Brasil de produtos dedicados à funilaria e pintura. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Olavo, boa noite a todos. Eu não quis nem te cortar, porque você estava falando muito bem, deu a entrada aqui e tudo, então falei, vamos deixar falar o Olavo, que depois eu entro. Obrigado pelo convite, tá? E obrigado a todos que estão assistindo esse podcast nosso, aqui juntos, falando sobre pós-venda e soluções para funilaria e pintura. Concessionárias, oficinas em geral. Funilaria e pintura. Quando eu botei isso no ar, eu falei no LinkedIn, ó, pessoal, vamos falar de funilaria e pintura, deu um alvoroço. O pessoal disse, como assim? Nós vamos falar disso? Nós vamos mexer nesse vespeiro? Disse, vamos mexer nesse vespeiro. Vamos mostrar o potencial que tem funilaria e pintura. Nós vamos hoje aqui bater um papo bacana. E sim, tem muitas crenças, tem muitos desafios e muitas oportunidades. E é sobre isso que nós vamos conversar por algum tempinho aqui. Mas antes de mais nada, ô Fábio, conta aí para nós um pouco sobre a tua história aí, como é que tu chegou aqui, né? Como é que é essa missão de levantar essa bandeira da tua empresa aqui no Brasil. Maravilha, Olavo. Então, vamos desmistificar algumas crenças e algumas histórias e vou me apresentar uma vez por todas. Eu sou o Fábio Sartini, diretor comercial técnico da Cymatec. Desde sempre, ou seja, desde que eu vim da Itália para cá, exatamente em julho desse ano, vão fazer 30 anos. Então, são 30 anos que eu estou aqui no Brasil, 30 anos que trabalho só aqui no Brasil com funilaria e pintura. Vamos dizer que, como eu expliquei para o Olavo já algumas vezes, a parte de funilaria faz parte da oficina, mas é uma área onde a gente atua, vamos dizer, paralelamente. A gente já atuou mais, mas hoje o nosso forte é a preparação, pintura e a secagem, vamos dizer, nas oficinas e nas concessionárias. Então, 30 anos atrás, eu trouxe a representação da Saima Mecânica Italiana, que é de Arezzo, a minha cidade natal, na Toscana. Tá? Então, eu sou toscano. E, por acaso, porque a minha formação é administrativa, eu fiz curso de comércio exterior, na época, e a minha ideia era justamente me mandar da Itália para fazer negócios fora.
Por conta de outras histórias, oportunidade, eu vim para o Brasil, que eu já conhecia, já tinha vindo para cá umas 2, 3 vezes antes, até por trabalho antes, sempre na área automotiva, visitando algumas montadoras, mas eram visitas pontuais para desenvolver o mercado brasileiro. Em 93, eu tive essa oportunidade de vir para cá com um contrato de alguns anos para abrir o mercado de pintura, das cabines de pintura e outros equipamentos complementares para a Saima Mecânica Italiana. Daí para cá, eu fiquei aqui. A gente teve vários momentos, várias histórias, mas a questão é que depois de 30 anos ainda estamos aqui, continuando, como falo, tanto aqui no mercado como para os meus patrícios, que independentemente do mercado ir bem ou mal, ter altos e baixos, ser um mercado bastante complicado de trabalhar, ainda tem negócios para fazer, porque senão já teria pegado as minhas malas e teria voltado para a Itália. Então, tão ruim assim como alguns querem falar ou falam, tanto os clientes, os nossos clientes finais, que são as concessionárias e oficinas, eu falo pontualmente da área de pintura. A pintura, a oficina não dá dinheiro. Essa história, acho que a gente, não é, Olavo? A gente escuta falar várias vezes, pintura não dá dinheiro. Poxa, então vamos fechar toda a parte de pintura. Não é por aí, tá? Tem como fazer dinheiro e bastante dinheiro que se faz no mundo inteiro. Então é isso, basicamente eu vim para cá, a minha formação não era pintura, apesar de ter gostado sempre de pintar óleo sobre tela, então você vê que isso estava já no sangue, mas não sabia basicamente nem muito bem o que era uma cabine, muito menos o processo de pintura, e nem conhecia as oficinas. Então vim para cá, comecei a visitar concessionárias, oficinas, as próprias montadoras para propor os produtos, falava muito mal português, e especialmente nas montadoras me falavam, mas por que você veio para cá? Eu falava, eu vim para cá para vender cabines. E o pessoal dava risada, mas ainda estou aqui, então acho que não tinha muito para dar risada. E aí aprendi, saía também com os técnicos para ver como montavam as primeiras cabines, aprendi a montar cabines, aprendi a ver como que é feita uma cabine, tanto lá na fábrica quanto aqui, ver como se monta. Comecei a visitar, como eu falei, os clientes finais e de começo, até por uma questão de respeito, eu achava que precisava se apresentar muito bem, ia de paletó e gravata, e o pessoal estranhava muito, que em oficina já aprendi que não é muito normal, a não ser que você vai falar com o proprietário de uma concessionária, o diretor, mas numa oficina nunca se vai de paletó e gravata, que é muito estranho. E aí foi mudando, até me adaptando ao clima muito quente, que paletó e gravata não dava em nada realmente. E aprendendo justamente o processo, as dificuldades das oficinas e as oportunidades também que tinham realmente aqui para fazer negócios. E aí vai. Ai, cara, Anos, muita eu tô história. rindo aqui porque eu fiquei imaginando um italiano de paletó e gravata tentando vender cabine de pintura há 25 anos atrás. É algo, é algo. Complicado. Olha só, só no início da tua apresentação, o Anderson já botou aqui, ó, concordo plenamente, o potencial de ganho de serviços e vendas de peças é muito grande na parte de funilaria e pintura. Então a gente já sabe que o pessoal que está aqui já está ligado que é um bom negócio. É um bom negócio, né, Fábio? A questão de lidar com funilaria e pintura. O pessoal já sabe que tem muito para se fazer. Tem muito para se fazer. Ô, Fábio, agora que a gente já viu, já sabe que a gente está conversando com alguém que com 30 anos de experiência e já pegou centenas de diferentes modelos e planos econômicos, já pegou o Brasil a pleno emprego e com desemprego em alta, já pegou o Brasil bombando e o Brasil, meu Deus, é o último lugar para se estar. Muita experiência foi se acumulando nesse tempo todo. E aí eu vejo que não tem pessoa melhor para fazer essa pergunta, que é: quais são as crenças
equivocadas que nós profissionais aí do meio de funilaria e pintura, até de concessionária mesmo, olhando para esse mercado de reparo, o body repair, tem em relação à sua atividade? Então, como você falou, 30 anos já me ensinaram bastante coisa e eu apanhei bastante também, porque você tem os dois, você dá, mas você leva também. Então, isso é bom porque, ao final, a maior aprendizagem é a vida, é o correr atrás das coisas e as coisas acontecem, nem sempre acontecem como você imagina ou como deveriam ser, mas nisso você aprende por você e passa o conhecimento para outros. Então, assim, chegando, você imagina, 30 anos atrás, com cabine downdraft, traduzindo pressão positiva, que é a mesma coisa, quando sequer existiam, trazendo junto lixamento a seco, quando ainda era totalmente a úmido, ainda existe. Tá? Trazendo ponteadeira, trazendo MIG, TIG, pistola HVLP, lâmpada de infravermelho, ondas curtas, ondas médias. Isso 30 anos atrás, no Salão do Automóvel, tá? De 93, final de 93. Você imagina o alvoroço, como você falou. Então, de lá para cá, peguei, como você falou, planos econômicos, ao final entrou plano real, mas mudanças variadas. E o Brasil é um país de altos e baixos, como eu tento passar para os patrícios. Aqui se você não sabe nadar, mínimo vai ter que aprender a surfar, porque senão, para você ficar na crista da onda é difícil, tá? Então, é isso. Olha, passando essas 3 décadas aqui, ao final, como a gente falou antes de você me convidar para o podcast, assim, as crenças equivocadas ou erradas, no decorrer dos 30 anos, algumas se modificaram, mas a base continua a mesma. E aí eu fiz até uma listinha. A listinha é grandinha. Eu vou só citar algumas para depois a gente desenvolver isso. Olha. Eu vou até anotar aqui agora. Vai falando que eu vou anotar. A cabine de pintura resolve todo o problema? Então, esse é o primeiro ponto básico, ou seja, você põe a cabine de pintura, você modifica a tua área de pintura, pondo uma cabine e achando que a cabine de pintura resolve todos os teus problemas. Isso é um ponto muito complicado. Por quê? Aí já se divide. Depois a gente pode conversar. Mas porque pode ser uma boa opção, uma péssima opção a nível de compra, mas também o tipo, e também porque você vai relaxando no processo de pintura, porque você acha que é tipo caixinha mágica. Você põe o carro lá, ela pinta, tira toda a sujeira, e aí resolve todos os seus problemas, você produz mais. E não é por aí. Então, eu me permito dizer que para alguns clientes eu falo, olha, dependendo do que você vai ou não vai mudar, nem compra a cabine de pintura. Eu, ao final, não sou um bom vendedor, porque é difícil eu falar para um cliente que, ao final, não quer mudar algumas coisas, que é bom comprar a cabine de pintura. Tá? Isso é o básico. É bom ter cabine de pintura ou não? Sim, óbvio. Tem que ter, mas... E aí vai. A cabine tem que custar tanto para ser boa, tem que custar menos para ser ruim, etc, etc. Ou seja, você dá valor a um equipamento só por conta do preço. Também é uma outra crença que ainda continua. O que é normal, mas assim, óbvio, todas as coisas têm preço, mas é você que põe o preço ou realmente aquele é o preço justo do que você está comprando? Você sabe escolher? Você sabe definir o que é um bom equipamento? Pode ser uma cabine, pode ser infravermelho, uma pistola com equipamento pequeno de pintura HVLP, LVLP, se é melhor por gravidade, por sucção. Hoje, por sucção, quase não se usa, ou não se usa nunca numa oficina de veículos leves, mas você pode usar em veículos pesados, se aqui estiverem pessoas que trabalham em concessionária de veículos pesados. E aí vai. Outra coisa importante, crenças, é que eu tenho um espaço livre, eu vou pôr a cabine. Bom, se você tem um espaço livre para pôr a cabine, depois você tem que pensar que tem a chamada casa de máquinas, o grupo gerador, que nem a gente fala, que ocupa um espaço. Isso, só para dar um exemplo, não é só a crença errada, por exemplo, da concessionária de oficina. A montadora, ou até tem empresas
que fazem layout geral de uma oficina, pode ser uma empresa de arquitetura, pode ser a própria montadora, uma indústria de tintas, e isso continuou vendo depois de 30 anos. Se deixa um espaço livre para um retângulozinho da cabine, mas não se leva em consideração que a cabine tem um duto ou mais de um duto de saída de ar, de tomada de ar, tem um grupo gerador, você vai lá para pôr a cabine e o cliente fala, olha, a cabine não cabe, então preciso reduzir o tamanho da cabine. Na verdade, faz uma pergunta que nem ele pensa antes de perguntar, porque se ele reduz o tamanho da cabine, e o carro vai caber onde? Mas isso acontece depois de 30 anos, tá? Então, essas são crenças que ainda é um pouco difícil de lidar. O que mais que tem? Garantia vitalícia de uma cabine. Compra uma cabine, é muito cara, então a cabine vai durar para sempre, não precisa fazer nada. Complicado, que nem eu falo. Você compra, você quer pôr uma cabine, depois você vai dar manutenção. Olha, uma frase que eu uso sempre para mim é o seguinte, o problema muitas vezes não é comprar uma coisa, é mantê-la. Então, se depois você não estiver afim de manter o que você compra, é melhor não comprar. Por quê? Porque se você põe uma cabine, que é um ambiente, é como uma sala limpa, onde basicamente fora o dimensionamento da cabine, tipo de filtro, etc, etc, você depois não troca os filtros na hora ou põe material inadequado, melhor que você pinte fora do que dentro da cabine, não adianta nada. Outra questão é o processo, outra crença. Ah, tudo bem, sempre a preparação é do lado da pintura. Sim, óbvio, por uma questão de trabalho, de rapidez, de processo, sim, mas se você tiver uma cabine com uma aspiração do lado de uma preparação ou de uma aplicação de primer, que depois você lixa, o primer todo mundo sabe que é mais grosso, vai entupir filtro mais rápido, seria bom pelo menos você pôr uma cortina ou deixar um espaço. São crenças que ainda você continua achando que tem que ser encostado e depois você não sabe porque a cabine não funciona bem, na verdade não funciona porque você não troca filtro, ou até porque você tira o filtro da entrada e entra poeira dentro da cabine. Então se torna, no lugar de uma sala limpa, se torna um ambiente extremamente mais sujo do que se você pintasse fora um galpão aberto, onde tem uma ventania, tem um vento, tem um ar que leva embora o particulado. Que mais que eu tenho aqui? Base água ou base solvente, isso são outras. Não é tanto uma crença, porque depende de quem usa, mas a cabine, se funciona, não funciona, é melhor, é pior, tem que ser para tinta base água, e todo mundo, creio que saiba que aqui no Brasil não existe o processo inteiro pelo menos até ontem que eu saiba, não existia o processo de pintura base água 100%, ou seja, não tem primer, tinta e verniz a base água. Dependendo do fabricante, você tem 1 ou 2 produtos e quase todo cliente, eventualmente, até grandes redes, grandes nomes de carros, que se diz que pinta tudo base água, ao final, se você vai ver, não tem nenhum produto, então não pinta tudo base água, ok? Então, a cabine, o processo, e aí eu vou mudar o aquecimento, vou mudar o tipo de cabine, vou ter que mudar o layout. Então, são crenças, algumas vezes são falta de conhecimento, até porque algumas vezes não tem informação, muita informação, outras vezes com a internet tem informação demais, tá? E muita informação errada, ou você cruza informações e você acaba não entendendo nada, até porque cada um de nós tem uma tarefa, tem um serviço. Quem pinta é um pintor, tem que conhecer geral, eu vendo equipamento, eu proponho, eu fabrico, eu tenho que conhecer do meu, mas é difícil conhecer 100%. Você procura na internet, ou procura no lugar errado, você acaba ficando perdido. Então, mais crenças erradas. Recuperar, a cabine tem que se recuperar rapidamente, ou então não recupera o investimento na cabine nunca. Essa é uma coisa que eu escuto ainda. E aí te pedem para fazer um cálculo de retorno do investimento, onde numa cabine de pintura, quando eu faço uma comparação, não é, por exemplo, que nem um reciclador de tinta de limpeza, outro equipamento que nós temos, onde você sabe o que você joga fora e o que você compra de novo, faz um cálculo básico, você sabe quase exatamente em quanto tempo você recupera o investimento. Numa cabine, as variáveis são infinitas. Então,
depende não só da cabine, depende do operador, depende do processo, das etapas, depende de outros equipamentos que você utiliza ou não no processo, e aí vai. Depende do tipo de produto que você põe a nível de filtragem, a tinta, o custo, a transferência, as pistolas, e aí vai. Então, o que a gente pode dizer? São 10 anos de depreciação fiscal. Então, você tem que recuperar o investimento na cabine em 10 anos. Na realidade, se todo mundo fizer um cálculo, pelo menos quem compra a cabine com giro de carro razoável, a recuperação se dá em menos do que isso. E para um tamanho, porte, preço de uma cabine, que basicamente, junto com uma mesa alinhadora, são os dois equipamentos de maior investimento, não é custo, é investimento. Numa oficina, não é muito tempo, não, tá? Para um equipamento desse tempo. Não sei, o que mais? Você tem alguma crença errada? Eu acho que com as crenças que tu já trouxe, já deixa a gente bem ciente do tamanho da importância de se. Como foi importante a gente trazer esse assunto à tona. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está com a gente aí, foi entrando e dando os seus boa noites. Obrigado, boa noite, sejam muito bem-vindos. Agora, tu trouxe algumas aqui que eu achei bem interessante, eu fiz questão de anotar, mas me parece assim: uma coisa eu tenho os processos, e aí eu posso partir de qual é o ROI desse negócio, qual é o retorno sobre o investimento que eu vou fazer na cabine. E aí eu tenho sim, tu falaste a parte onde a gente pode olhar para os 10 anos ali de depreciação daquele produto e colocar ali dentro do meu plano e trabalhar em cima disso, mas também a gente deve olhar para os outros lados, que são a agilidade dos processos, a qualidade com que vai ser feita a aplicação daqueles processos, a garantia em que nós vamos poder dar sobre o nosso produto, sobre aquele trabalho que a gente está fazendo, né? Porque nós sabemos, nós quando concessionária, pensar no universo de concessionária, nós fazemos algo e tem uma garantia implícita naquilo que a gente está fazendo. E uma vez que venha a dar algum problema dentro do período de garantia, e que o cliente entre em contato com a montadora e a montadora percebe que aquela garantia não pode ser dada pela montadora, mas tem que ser dada pelo concessionário, e a concessionária se esquiva disso, porque o produto não, mas o serviço foi feito e foi feito de maneira equivocada, isso gera um estresse enorme. E aí, quando a gente pensa em retorno sobre investimento desses tipos de equipamentos, que tem sim um preço mais alto, não um valor. Porque qual é o valor de vender um automóvel de R$500 mil? É bem fácil, né? Vai vender um automóvel de R$500 mil e hoje qualquer coisa está perto disso. E o cara pergunta assim, tá, deixa eu ver a tua funilaria e pintura. E o cara olhar e vai dizer, mas é ali que tu vai arrumar o meu carro? E tu perder essa venda? Então, a gente... então, é assim, muitas vezes a gente tem que se perguntar quando que o investimento volta, mas a gente tem que botar na conta também quanto perde por eu não ter algo, pela imagem que está passando. E hoje no Brasil, até quem vende carro popular é premium, porque pelo preço que o veículo tem hoje no Brasil, o cliente trata ele como sendo um premium. Não se engane, porque você está aí vendendo o veículo mais barato do Brasil, que o cliente está considerando isso. O cliente está considerando, amigão, eu estou botando aí 80 salários mínimos nesse automóvel. Isso para mim é premium. Tu pode chamar do que tu quiser, tu pode chamar de carro de entrada da tua marca. Para mim isso aí é premium, pelo que está me custando, quanto eu tenho que botar de esforço para ter esse veículo. E aí o cara vai querer saber aonde vai ser reparado, como que vai ser reparado. Então é muito importante isso. Outra que tu trouxe assim que eu achei maravilhoso dessas crenças, né? É olhar e pensar que a cabine resolve tudo. Eu comprei uma cabine, botei ela ali e todo o resto não vou olhar para isso. Quando na verdade ela é mais uma etapa do processo todo. E aí trouxe um ponto que eu quero fechar aqui essa primeira parte, que é muito importante todos nós termos em mente.
investir numa cabine, tanto faz qual, valor, preço, para depois não dar a devida manutenção, é botar dinheiro fora. Porque é como o Fábio disse, você tem uma cabine que tá toda entupida, tá toda com a manutenção fora dos conformes. Primeiro, não faz o menor sentido, né? É como eu procurar um cardiologista e ele me falar que eu preciso fazer uma dieta, parar de beber, consumir produtos alcoólicos e parar de fumar, sendo ele um fumante, fora do peso e alcoólatra. Eu não vou encontrar nele autoridade alguma. Eu vou trocar de cardiologista. Então eu prezar, e nós somos pós-venda, nós vendemos a manutenção preventiva para os nossos clientes. É A melhor gente diz para o prevenir do cliente, que remediar. e a gente prova para o cliente. E aí o nosso equipamento não ter manutenção é muito contraditório, né? Isso destoa demais. Então, olha que bacana essas crenças que tu trouxe, Fábio, porque elas nos dão toda uma base para a minha próxima pergunta. Ótimo. Pô, Vamos lá. se essas crenças todas têm aí, quais são os maiores desafios, então, que os nossos profissionais, quando a gente, pensando até mais, né, pensando em compra, manutenção e atualização dos equipamentos e ferramentas para funilaria e pintura, né, e principalmente nesse ramo que tu manja muito, de que é a parte mesmo de pintura ali, quais são os maiores desafios que a galera tem aí? Então, Olavo, agora foi você que me deu o gancho quando você falou em cima do que eu falei, pensando justamente em poder desenvolver esse assunto. Então, bom, primeiramente eu falo mais de cabines porque, como o pessoal chama, nós somos cabineiros. Então, o nosso forte, o produto principal é a cabine, mas não por isso que a gente tenha que sair fora do que é o processo. Muito pelo contrário, é um dos primeiros itens que eu falei. A cabine a gente fala muito porque trabalha há 30 anos com cabines, é o produto principal e não deixa de ser, vamos dizer, o top dentro de uma oficina de funilaria e pintura, indo para a pintura, que é o estágio final. Começa, como a gente já conversou, na parte de funilaria, depois desmontar, etc, etc. Se você começa mal o serviço na funilaria, você vai acabar pior na pintura. Então, não adianta. Então, a gente precisa entender de tudo, é por isso também que a gente tem, vamos dizer, basicamente todos os equipamentos utilizados no processo. Mas, enfim, a cabine é o equipamento mais importante ao final. É onde todo mundo chama que é o gargalo, onde acaba, dependendo de como você trabalha, do processo, etc, etc, acaba afunilando tudo e tendo problema depois de retorno, tendo problema de prazo de entrega do veículo para o cliente, e aí tudo isso gera, fora um monte de prejuízo, um monte de dores de cabeça, tá? E que depois você tem que se virar nos 30, sempre na sexta-feira, tá? Porque é assim para resolver. Então, a cabine sozinha não faz nada, justamente como eu falei. A cabine, se você não dá manutenção, também piora, como já falei antes, piora a tua pintura, se você relaxar e se você não der uma manutenção. Pegando o gancho que você falou, a questão da manutenção, anos atrás e até agora, creio eu que ainda exista, mas é muito raro você encontrar concessionários de oficinas com selo IKEA de qualidade, que é o Instituto de Qualidade Automotiva ligada ao Inmetro, pequena propaganda para eles, mas também a Saimatec é a única empresa e cabine que tem IKEA em metro, desde o ano de 2000. A coisa séria é que se você quer qualificar a tua empresa, a tua oficina, você deveria ter, além de um processo correto, equipamentos corretos, treinamentos corretos dos funcionários, a manutenção, contrato assinado de manutenção dos teus equipamentos. Porque não adianta nada você investir e depois deixar lá os equipamentos só para enfeitar a oficina. E aí que volta de novo aquelas crenças erradas. Eu tenho uma bela oficina, ou então eu pego uma caixa de alvenaria, ponho uma porta. Infelizmente, de vez em quando, nós continuamos vendendo portas para a caixa de alvenaria,
onde depois a gente nem sabe ao final, porque a porta é bonita, a porta funciona, mas também, pequena dica, se você põe numa caixa de alvenaria com exaustão no fundo, você vai criar vácuo, a cabine não vai funcionar. Tá? Muito pelo contrário, vai aspirar até o pintor. Então, não adianta nada você ter uma bela cabine bonita se depois você não faz manutenção. Não adianta você comprar uma cabine, tá? Se você não tiver um processo correto. Se você não usar, vamos por partes, mas não usar uma indumentária correta. Se falava na época, a gente dava de brinde, agora se vende, pode comprar em qualquer lugar o famoso macacão de Tyvek. Hoje tem outros tipos de produto também, tá? Isso é básico, você entrar limpo dentro de uma cabine, porque é uma sala limpa. Você levar o carro para dentro da cabine com os pneus não sujos de pó, mas você passar um ar, você tentar não usar materiais para fazer um mascaramento que podem soltar fiapos, como ainda um papel grosso, etc, etc. Tudo bem, é caro, tá? Mas veja o que depois vai te custar o retrabalho. Tá? Se você contamina aquela sala limpa que é a cabine de pintura, e depois você se queixa que agora tem a cabine e tem mais sujeira do que tinha antes. Não, a cabine não gera sujeira. Quem gera sujeira é a oficina e o operador, ou até os hábitos errados. Não troquei o filtro na hora certa, tirei entrar sem ser filtrado, tem um compressor que solta óleo ou água e não tem um filtro coalescente, não faça a limpeza adequada da pistola de pintura, não limpa o carro, os pneus, não passa o ar comprimido antes de entrar. Se é uma cabine de pressão positiva, liga a cabine com portas abertas e deixa ela ventilar antes de entrar com o carro. Ou seja, são todos aqueles procedimentos que estão desde há 30 anos no manual de uso e manutenção das cabines da Saymatec, que hoje quase todo mundo ensina, tá? Então não é só a gente. Mas o problema é que ainda se continua fazendo um monte de coisas erradas e não se diz que não se sabe o porquê do resultado errado. Na verdade, é bem simples, tá? Vamos dizer que as dicas do nosso bate-papo de hoje são coisas até simples demais. O problema é que muitas vezes é a junção dessas coisinhas simples que fazem a diferença, que agradam o teu cliente final que vai buscar o carro e está perfeitamente pintado. Ao final, a conversinha que nós tivemos no começo, que a área de funilaria e pintura não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque possivelmente não é enxergada da forma correta, porque senão ela dá dinheiro no mundo inteiro. E, além de tudo, o brasileiro e o meu povo italiano são dois povos que gostam de um carrinho bem pintado. É verdade que a pintura, seu carro bate, você deixa por último, mas dificilmente o brasileiro e o italiano, entre os dois, deixa o carrinho batido por muito tempo. Se você pega um americano, possivelmente ele nem liga muito por isso. Só carro andar, a mecânica tá boa, mas a gente gosta de um carrinho bem ajeitadinho, bem pintadinho. Então, tem que dar dinheiro, ok? Não tem como. Então, processo é importante, uma boa cabine é importante. Se for de pressão positiva, muito melhor, tá? Depois, eventualmente, a gente entra em detalhe numa próxima ocasião sobre diferenças de cabine, justamente. Pô, então peraí, Fábio, deixa eu ver se agora porque tu foi falando aí, eu me transportei para minha época que trabalhava em concessionária, e aí, nossa, quanta coisa passou aqui na minha cabeça. Porque tu falaste um ponto muito importante, tá? Tu falaste assim, cara, olha, tem que ter um dos grandes desafios que nós temos dentro da empresa, pensando em funilaria e pintura, são os processos. Mas aí tu até buscou bem essa coisa. Os processos, eles são conhecidos, porque quando tu diz assim, nós sabemos, eles já são, a gente já sabe quais são os processos que nós precisamos ter para que a coisa flua bem. Então, na verdade, nós vamos dar mais um passo e vamos entender que um grande desafio de verdade dentro do pós-venda é garantir que os processos que são conhecidos, que estão nos standards, tanto da marca que nós representamos, como também dos fornecedores, porque para cada produto, cada ferramenta, cada equipamento que a gente compra, tem ali tudo explicadinho do como fazer, tirar o melhor proveito dele.
é fazer com que isso tenha de verdade aderência aos profissionais que estão trabalhando ali na nossa funilaria. Porque tu foi falando e o que eu me lembrei aqui? Eu me lembrei de mim mesmo lá no passado, como auxiliar de mecânica, e um dia um cara chegou para mim e disse: pô, olha, Olavo, lubrifica bem essas portas, canaletas, tudo desse carro aqui, porque esse carro tem ruído, aquela época que os vidros elétricos faziam uma barulheira do inferno. Eu disse: pô, pode deixar comigo. Eu peguei o carro, fui até a área de funilaria e pintura, fui bem pertinho lá de onde os caras estavam pintando, não sabia nada. Cheguei lá e gastei uns 3 tubos de spray de silicone, coisa em volta do carro, né? Então tu imagina o que eu estava fazendo ali. Eu saí da minha área de trabalho, a parte de serviços, fui até a área de funilaria e pintura e fui lá e espalhei por tudo lá Silicone. Uma silicone. maravilha. E o que é Maravilha. mais louco ainda, né? O que é mais louco ainda, as pessoas que estavam naquela área, elas assistiram aquilo tudo Sim, e eu normal. saí dali, fui embora e nada aconteceu, como se nada tivesse acontecido. Claro que anos depois a gente vai aprendendo com o tempo, né, vai crescendo profissionalmente, e eu visito esses momentos e penso assim: meu Deus, como eu fazia, como é que, por que era permitido aquilo acontecer? Porque na verdade o processo nós conhecemos, mas Sim. nós temos um grande desafio hoje, e quem está assistindo aí, tenho certeza que é um desafio que você tem também, cara, eu sei, nós conhecemos o processo, nós temos dificuldade de fazer com que esse processo tenha aderência, e a Que se aderência não é o mantenha. cara fazer assim, ó, ele concordar contigo, é ele realmente colocar na rotina dele, os profissionais colocar na rotina deles e ter consistência. E Continuar a treinando sempre, repetindo, fazendo porque não é as coisas fácil isso. corretamente. Não. É o que eu falei É, no começo. O problema muitas vezes não é comprar algo ou uma ideia, é mantê-la. É a manutenção que custa. Mas, para quem persevera, você dar uma manutenção correta, você fazer as coisas da forma correta, óbvio que no começo custa mais, pode custar mais de dinheiro, pode custar mais de esforço, de tempo, mas o resultado é certo e com certeza o ganho é bem maior. É a persistência que muda tudo, de um lado, de quem quer aceitar um treinamento, quer ser treinado, quer aprender a melhorar, e de quem dá também de continuar dando, tá? Você tem que continuar sempre dando, tem que ter a vontade dos dois lados. Como se fala, se um não quer, dois não podem, então não tem muito o que fazer. Uai, a importância, tu trouxe aí, ó, a importância da persistência. E um ponto que eu quero chamar bastante atenção, é que é muito comum a gente é, se equivocar nesse momento, é não ter uma visão holística, geral, do nosso funilaria e pintura. A Sim. gente olhar, às vezes, para um ponto e se prender naquele ponto. Por Aham. exemplo, pô, é, a manutenção da cabine, é o valor de investimento para a manutenção. E aí ele se prende naquilo. Uhum. Quando, na verdade, se a gente abrir um pouco o espectro aqui, afastar-se um pouco, esse microgerenciamento, ele faz mal às vezes. A gente precisa se afastar um pouco e começar a olhar e às vezes começa a perceber uma quantidade maior de veículos que passa por um tempo maior pós-pintura para correção de micro sujeiras que estão lá, que Então, não eram, que normalmente não precisaria acontecer. E sim. aí isso atrelado à cultura de vamos ter 3 funileiros, 4 Uhum. preparador para um pintor e aí entrar em gargalo no final, É. e ainda a outra cultura nossa brasileira muito forte de que tudo em funilaria e pintura só fica pronto na sexta-feira depois das 16 horas, quando a gente Perfeitamente. quando a gente põe todas esses ingredientes na panela, a desgraça está preparada ali. E Tá. aí a gente não tendo esse olhar mais macro e olhando só, tipo, poxa, o cara me apresentou aqui uma fatura de 8 mil para manutenção, um absurdo. Mas Absurdo.
Aham. Mas o que acontece? Nos últimos 3 meses, esse serviço, esses 20 minutos a mais em cada veículo para correção de sujeirinha, essa coisa de demorar demais e tudo ficar meio atropelado no final da sexta-feira, gerar pinturas que não ficaram bem feitas, serviços que não ficaram bem feitos, e que aí a gente recombina com o cliente, não, então eu te entrego amanhã, no sábado ao meio-dia. E aí o que Cadê o acontece? foco no cliente? Cadê o foco no cliente? Mas pensar, não, agora eu vou te entregar amanhã ao meio-dia, o cliente já concorda. Só que aí, das 18 às 21, o profissional fica lá trabalhando para acertar. No sábado que ele não viria, ele vem para continuar acertando aquilo. E esse valor de horas adicionais, mais o adicional noturno, quando a gente começa a olhar nos últimos 3 meses, todos esses adicionais que foram colocados ali, ou eu vou pintar de novo. Pinta de novo que vai ficar bom. Tá, mas cliente que você perdeu. Nem vamos chegar nesse ponto ainda, que aí esse é imensurável o tamanho do custo. Mas vamos só dar mais uma pintada na porta. E aí é mais prime, é mais base, é mais verniz, é mais lixa, é mais tudo. E aí aquele pouco que nós cobramos, que hoje 80% do serviço de funilaria de concessionárias está com seguradoras, aquele pouco que nós cobramos deles já se foi embora há muito tempo. Aí a gente começa a perceber que, na verdade, aqueles 5 lá atrás, aqueles 8, era nada. Era nada. Então eu peço, do fundo do meu coração, que toda vez que cair algo no nosso colo, nós gestores, supervisores, diretores, responsáveis pela nossa concessionária, quando cai ali um elemento, um item, e tem uma fatura ou tem um orçamento, antes de nós avaliarmos isolado, a gente tirar esse zoom e se afastar e tentar desdobrar o que eu não fazendo isso está gerando lá dentro. E aí eu entendendo os desdobramentos, aonde isso está impactando, e sim, no final vai impactar na baixíssima retenção do cliente, que não vai recomprar um veículo ali, e a gente vai saber que, puxa, o valor é muito grande. Mas quando a gente se afasta um pouco, fica mais fácil, até para que a gente possa sentar com o titular da concessionária e conversar com ele e dizer, não, isso aqui é dinheiro de pinga, perto do que nós estamos deixando de ganhar não fazendo lá. É isso, Fábio? É isso, perfeitinho, como você falou. É uma questão, muitas vezes a gente se encontra, se depara com questões que são culturais. Cada povo e cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas. A questão de deixar para a última hora, a questão de avaliar só pontualmente uma coisa e não ver o geral, como você falou, que é extremamente importante na vida inteira. E a mesma coisa numa oficina, no processo. Se você não enxergar o todo, dificilmente, se você só focar lá no pontinho, vai resolver. E aquela questão de você achar que tudo é caro, como você fez um ótimo exemplo, até porque eu tive essa semana. Mamma mia, como falaria em italiano, como é cara ao teu serviço de montagem? Eu falei, sim, mas eu faço uma vez só e bem. É aqui que é a tua diferença. Nesse caso, não era uma oficina, era uma indústria. Tá? Mas então, eu faço uma vez só e bem, obrigado, porque não é uma presunção, é um fato. Caso contrário, não estaríamos aqui há 30 anos com técnicos treinados fora, aqui, a gente treina sempre, você tem que puxar a orelha, puxa, mas ao final, te custa X, mas você faz errado, você faz em mais tempo, você faz errado, tem que querer fazer que nem no carro, aí para a cabine de novo, chama de novo, aí você para a tua produção, não tem como devolver o carro, perde 2 clientes, quanto vai te custar isso? Então, o engraçado é que o cliente final muitas vezes pede para fazer um cálculo de retorno do investimento, mas nem ele mesmo, ele tem como fazer, porque os dados estão ali na oficina. Eu que não tenho, que tenho que coletar na oficina da concessionária, ele tem todos esses dados. É só fazer uma planilhinha e botar lá todo o custo. Se pôr nessa planilha custo direto e indireto, ou indireto seria perda de cliente, em ir para a oficina, o prejuízo é muito maior do que você gasta. Então, gasta uma vez só e faça direito. Esse é o conselho
que eu posso dar. Nem sempre sai direito, ninguém é perfeito, mas esse acho que é o conselho principal para as oficinas concessionárias, para a nossa vida. Faça uma vez só direito quando puder, porque isso custa muito menos, até de saúde e de tempo, não só de dinheiro. Tá? Ó, pessoal, um real gasto em algo que não deu certo é caro. Muito Um real gasto em algo que não deu certo é caro. Mas deixa eu, tá muito fácil a tua vida. Vamos para a próxima aqui, que a próxima, essa vai... Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Rosa, que bom que tá legal aí, tu falou do conhecimento. Realmente o Fábio aqui é um... Hoje eu estou aprendendo um monte, que o Fábio é um expert na área, que nos ajuda muito mesmo. Mas vamos para uma... Vamos tirar leite de pedra agora. Falamos lá das crenças, falamos dos desafios, mas eu quero agora, eu quero que a gente comece a ganhar dinheiro de verdade, porque tu já falaste aqui várias vezes, não, mas dá muito dinheiro, isso aqui dá para ficar rico, nossa, ó, dinheiro saindo pelo ladrão. Eu quero é que tu fale então um pouco de verdade, quais são as oportunidades que a gente, como tu visita aí o Brasil inteiro, mais do que o Brasil inteiro, é um cara que sabe, que está antenado o que está acontecendo no mundo, quais são as oportunidades que nós, lá na nossa funilaria e pintura, nós temos e que nós estamos deixando, sabe? A gente por estar mergulhado na rotina, a gente sabe que a rotina destrói a gente normalmente. Quais são as oportunidades que às vezes estão ali e a gente não está percebendo? Então, oportunidades, como eu falei desde o começo, a oportunidade maior é justamente você criar um processo de pintura, de funilaria também, como eu falei, não é mais muito a nossa área, mas tem que começar pela funilaria. Tem todas as outras etapas, mas no que se refere ao conserto de um veículo batido, danificado, começa pela funilaria. Então, primeiro você ter um processo correto. Quem te ensina isso? Quem sabe? Isso pode ser, primeiramente, nas concessionárias, uma montadora, tá? Depois podem ser num processo de pintura. As indústrias de tinta, fora ter cursos, eles têm um conhecimento abrangente, que nem você falou. Bons fornecedores de equipamentos, que têm um conhecimento amplo, que então não é só, por exemplo, uma cabine, não é fazendo propaganda só para a Saimatec, mas isso é necessário, como você falou, porque não adianta só falar de um produto. Um produto só, um equipamento só, um item só não resolve o teu problema. Então, você tem que conhecer o processo e dar as soluções. Então, tudo o que você põe dentro de uma oficina de reparação, de funilaria e pintura, que possa dar errado, tá? Um compressor errado, uma linha de ar comprimido feito de uma forma errada, um layout errado, que você gasta tempo à toa para movimentar os carros de um lado para o outro, pistola errada, bico errado, secagem errada com uma estufa. Tem um monte de coisas que podem implicar. Então, o que você pode ganhar? Qual que é a forma de você ganhar? Você, primeiramente, repensando, porque tem casos, tá, que eu vejo onde a ideia já nasce errada desde o começo. Então, já nasce tudo errado. Ou tudo errado nasce por um layout errado, por uma forma de trabalhar errado. Você mesmo fala, por exemplo, quantidade de operadores, de funcionários, colaboradores em cada área. Tem menos onde deveria ter mais e tem mais onde nem precisaria, se você automatizasse, se você melhorasse a forma como você trabalha, o procedimento, os equipamentos, os agregados. Então, você tem como aumentar a produtividade, a qualidade exponencialmente. De fato, é isso. É que isso é uma mudança, tem que sair fora da caixa. É sempre a famosa história. Sair fora da caixa, repensar o teu negócio, não só muitas vezes, como eu já vi em 3 décadas, entra e sai, vamos terceirizar a funilaria e pintura, agora vamos por dentro. Ninguém sabe muito bem o que fazer. Algumas vezes, como você falou, planos econômicos ou momentos econômicos diferentes, pode ser que para uma grande concessionária, um grande grupo, mas isso nem sempre é igual e nem sempre é válido para oficinas até de médio e grande porte que possam estar aqui nos escutando. Essa questão de você fazer de qualquer forma investimento não é por aí. Então, você tem que repensar. Se do jeito que você está fazendo essa área, que é o gargalo, que é o funil,
está funcionando bem. Se não está dando dinheiro, é óbvio que tem problemas. Mas muitas vezes é que nem um carro um pouco mais antigo. Tem um barulho aqui, você resolve, tem mais um barulho. Você tem que ir atrás se você quiser conservar o teu calhambeque em bom estado e virar uma peça de museu, que além de tudo vale dinheiro. E a oficina pode dar dinheiro do mesmo jeito, mas você vai ter que repensar o processo inteiro. Então, não é só a cabine, tá? É o processo inteiro, a forma como você trabalha, os equipamentos que você tem, o layout, tudo. Isso, com certeza, vai te fazer ganhar dinheiro. Tá? Então, no primeiro momento... Desculpe, pode continuar. Não, é isso. Então, num primeiro momento, a gente pode começar olhando para a nossa área de funilaria e pintura e pensando no que ela é hoje e olhando no que ela deveria ser. O sonho, o dream, aquilo que é o melhor layout possível. Sim. Claro, tem que ter uma certa dose de consciência de que nós, num primeiro momento, sim, nós vamos olhar para o layout perfeito e comparar com o layout que nós temos hoje. Eu tenho certeza que terá uma diferença muito grande entre um e o outro. Primeiro, porque metade dos prédios de concessionárias de automóveis do Brasil hoje, eles eram prédios de qualquer outra coisa e viraram prédios para concessionárias. Eles não foram produzidos do zero para isso. Segundo, quando foram produzidos do zero, muitos foram feitos em épocas, porque é de ciclos, o Brasil é ciclos, em ciclos em que a funilaria e pintura era olhada e dizia assim, cara, põe tudo isso num terceirizado. Aí não se pensou naquilo naquela época. Depois de outras épocas, põe tudo isso para dentro de casa. Depois, em outras épocas, a época que nós vivemos hoje, tem, por conta de grupos gigantescos, já tem os núcleos de funilaria e pintura que prestam serviços para as marcas do mesmo grupo. São momentos diferentes e prédios que foram reformados ou construídos nesses momentos. Então, sim, o teu layout hoje, ele pode estar muito diferente do que é o ideal. Só que quando eu tenho onde eu estou e aonde eu deveria estar, já está bom. Porque eu tenho essa diferença. E aí eu começo a pensar o que eu posso fazer para ir até lá. Eu não preciso parar tudo, fechar tudo. Não, eu posso, com pequenas mudanças às vezes, evoluir muito. E aí trazer maior eficiência dos processos, menor perdas, e aí eficácia, né? Menor perdas no meio do trabalho e qualidade. E quando a gente consegue fazer isso, o valor que fica no final, ele pode realmente chegar no 0 a 0 ou até ficar mais baixo do que aquilo que tu está vendendo para o teu maior cliente hoje, que a gente sabe são seguradoras. Então, esse é um grande caminho. Mas tem um outro caminho que eu queria explorar contigo e aí te fazer essa pergunta, que é assim, eu queria que a gente não olhasse para processos e para ferramentas e tal ali dentro, mas olhasse para negócio. Hoje não, né? Há 200 anos, a gente se fala sempre muito no tal do serviços rápidos na funilaria e pintura. Para serviços rápidos, eu preciso de uma parte de pintura e secagem rápida. E pensar num novo negócio, é pegar o cliente que não é uma seguradora, que é aquele arranhão, aquela coisa rápida. Olhando para esse business, esse modelo de negócio, de eu atender o que as estéticas automotivas estão fazendo a rodo e ganhando dinheiro como rodo. Tu enxerga isso como uma oportunidade, como algo que também pode ser explorado? Sem dúvida, Olavo. Além de tudo, porque a gente tem algumas franquias, algumas redes que a gente já fornece equipamentos personalizados com o nome deles, que a gente atende tanto com, já que é serviço rápido, geralmente é uma área rápida, que é um fast box, justamente que a gente chama, que então é uma cabine modificada para serviços rápidos com custo-benefício melhor. Você tem equipamentos pontuais para acelerar a secagem, já que são micropinturas, pequenos riscos, trabalhos bem menores, sei lá, personalização de para-choque, de retrovisores. Então, são sempre peças pequenas em cavaletes. Isso está crescendo muito lá fora também. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia numa
pela internet, numa revista italiana via internet, de uma grande rede de franquias na área automotiva, mais uma. Então, isso não para de crescer. Depois, óbvio, como toda empresa tem ciclo de vida, tem quem entra, quem sai, mas não para de crescer. É uma ótima oportunidade, até porque, ao final, especialmente aqui no Brasil, existem outros lugares, mas aqui a questão da perda total, dependendo do dano no carro, o carro é jogado fora. Então, você raramente, a não ser que seja para personalizar ou realmente você não deu PT, você fazer uma pintura geral, quase geral, o resto são pequenas pinturas. Muitas vezes as cabines são utilizadas para pintar e para secar peças pontuais em cima de cavaletes, tá? Então, a maior razão, quem faz trabalho rápido, trabalho assim, de personalização, tem um campo muito grande. Eu vejo porque também é uma questão custo-benefício até para o próprio cliente final. Muitas vezes, no lugar de levar para a concessionária, tá? Se a concessionária não tem esse tipo de serviço, ele leva numa franquia ou leva numa oficina que é especializada. E tem equipamentos para fazer isso. Tem que ter mão de obra especializada, equipamento para agilizar o processo, a devolução rápida, a entrega rápida para o cliente. O custo tem que ser barato, então você não pode ter um investimento inicial e nem a nível de giro de materiais. Tem que ser tudo uma coisa pontual. Sei lá, UV. A tinta pode ser mais cara, mas você utiliza um equipamento para secagem mais rápida, você entrega mais rápido, você gira mais. Então, é sempre, de qualquer forma, a cabeça. Tem redes que fazem isso, tem oficinas especializadas que fazem isso, tem oficinas independentes que tem uma área para fazer isso, tem concessionárias, tem algumas concessionárias, não são muitas, que pensaram em fazer o famoso box rápido. Não parece durar muito, é uma pena, como a gente já trocou ideias, porque seria uma forma de alavancar em clientes que não é só para o serviço rápido. Depois o cliente fidelizado fica dentro e quem sabe vai comprar um carro novo, bate, tem que trocar uma peça. Então, é a famosa questão de ser abrangente, holístico, como você falou bem. Tem que pensar um pouquinho mais amplo, não fazer a conta pontual e fazer uma conta para lá. O lucro rápido geralmente não dura muito, tá? Então tem que pensar um pouquinho mais longe. Tá? Então, talvez eu acho que o serviço rápido, acredito muito que o serviço rápido em funilaria e pintura, ele encontra ainda uma resistência muito grande por no meu entender, dois motivos. O primeiro motivo é que, sim, nós ainda temos muitos desafios para fazer o serviço mais demorado fluir dentro dos processos preconizados que a gente espera e fazer eles serem rentáveis. A gente discutiu nos últimos 50 minutos sobre isso. Então, quando a gente olha para aquele e tem dificuldade de lidar com aquele que o carro está 90, 120 dias aqui, quando alguém chega e diz, não, pega de manhã e entrega à tarde, o cara diz, não, impossível. Então, o cara, até é difícil de aceitar que é possível fazer isso. Esse é um ponto muito grande. Sim. Claro, então, o segundo ponto é que, mais uma vez, às vezes a gente está olhando para uma coisa micro. Eu pego um orçamento de uma cacetada lá e olho 40 mil reais e me enche o olho. Uau. Ai, 40 mil, nossa, que maravilha. Só que aqueles 40 mil reais, eles virão daqui 120 dias, 160 dias que vai cair no caixa da empresa, e eu já paguei o funcionário há 100 dias atrás, eu já paguei as peças há 80 dias atrás, eu já tive que botar em cima várias vezes aumentos de peças, porque foi em mudanças de valor de peça e eu não posso cobrar isso da seguradora. Então eu olho para aquele número e fico empolgado. E aí quando o cara diz, mas tu vai pintar aquele paralama ali rapidinho para o cliente e vai fazer X, e eu olho para aquilo e vejo aquilo como uma coisa que, puxa, mas não vai dar. Só que na verdade a gente ganha dinheiro com giro. É giro que dá dinheiro. Não adianta tu vender uma vez só o teu estoque todo de peça por ano. Você sabe que você tem que fazer 8, 9, 10 vezes o giro no ano. A mesma coisa é em funilaria, então eu vejo esses dois. Mas nós estamos aqui,
com 59 minutos e 30 segundos. Então, eu vou para a última de hoje, para te deixar tranquilo. Para a última de hoje. E a última é uma questão muito simples. A gente viu, nosso bate-papo aqui, pessoal, a gente viu que existem sim muitos desafios, mas que existem muitas oportunidades para fazer a nossa funilaria e pintura brilhar. Brilhar. Tem muitas oportunidades. E aí, por conta dessas oportunidades que existem, já ficou muito claro que a gente sozinho não consegue. É difícil. E já ficou mais claro ainda que os fornecedores que nós temos que ter, os tais dos parceiros que a gente gosta de falar, eles têm que ser parceiros de verdade. Porque senão não é só fornecedor. Se o cara só quer te vender, é só fornecedor. Parceiro é outra história. Parceiro é o cara que, além de todos os produtos, os equipamentos, as ferramentas que ele tem de qualidade para te ofertar, ele também tem inteligência de mercado, expertise e boas práticas. Porque é isso que vai fazer você ir para um outro patamar. E aí essa é a minha última questão para ti, Fábio. Como é que tu e a Cymatec pode definitivamente ajudar esse pool de concessionárias que nós temos no Brasil, o pessoal que nos acompanhou aí, a fazer a funilaria e pintura deles brilhar? Então, Lavo, você fez uma introdução ótima, não é puxando teu saco mesmo, mas é isso mesmo, a questão de ter parceiros e não fornecedores. Então, agora é a minha hora de fazer a promoção mesmo da Cymatec. Eu faço uma promoção pessoal também, que afinal o jeito da Cymatec é comigo e vice-versa. Um bom parceiro, muitas vezes, não é só um fornecedor. Eu chego em dizer que poderia ser tipo um pai, tá? Se não é o pai biológico, pode ser adotivo. Pai, muitas vezes, um bom pai não fala tudo o que você gostaria de escutar. Fala algumas coisas que você não gosta. Mas se você sabe que ele é teu pai ou você acredita nesse parceiro, ele vai falar, se você acredita, esse é mesmo, ele vai falar o que é melhor para você. Não é o que você quer escutar ou você quer comprar. Então, eu quero comprar isso. Então, um fornecedor te vende o que você quer. Seja bom, seja ruim. Porque aí a culpa é a tua porque você escolheu. Escolheu errado, pode ter te induzido ou não, mas você escolheu. Agora, não. Eu já tenho esse hábito aí na Cymatec, até os técnicos e outros vendedores, quem colabora com a gente sabe, o jeito é tentar, não é só uma questão de honestidade, ser profissional. O profissional tem que te dizer como está a situação, como eu te falei. Eu vejo layout errado. Sim, óbvio. Tem cliente, tem concessionária, oficina que nasceu em um lugar errado, mas como você falou, não precisa, por mágica, mudar de um dia para o outro, mas começa a fazer. Se você quer chegar lá, começa a fazer. Então, eu te ajudo em fazer isso. Como? Não é só com os equipamentos. A cabine sempre foi o primeiro produto, o carro-chefe, como chama, o primeiro amor, já que foi a cabine que me trouxe para cá. Mas depois com a cabine vieram cabine e plano aspirante, que são os dois. Aí tem o Clean Box, o Clean Room, que é a sala de preparação de tinta. Então, você tem um processo inteiro, prepara a tinta num ambiente limpo, faz a preparação a seco, lixamento, aplicação do primer, que nunca se deveria fazer numa cabine, porque você empoeira tudo, satura mais o filtro. Você tem 3 produtos para você melhorar o teu gargalo. Fora isso, você tem todos os equipamentos para fazer o lixamento a seco fora de um plano aspirante, por exemplo, para um serviço rápido, que a gente chama de unidade móvel de lixamento a seco, ou seja, um equipamento que, fora aspirar o pó, ele te dá a possibilidade de ser versátil, levar no meio da oficina sem ter um monte de cabos, apoiar a peça e aí vai. Os infravermelhos, sempre necessários para serviços rápidos e até muitas vezes para você não gastar dinheiro ligando o queimador, o aquecedor na cabine, ser pontual, bota o infravermelho e faz isso. Você pode fazer isso até dentro de uma boa cabine. Se for boa, você não pode dar problema de segurança mesmo. Mas se for boa, pressurizada e tudo, pelo menos Cymatec não tem problema nenhum. Quer fazer um retoque rápido com ultravioleta? Você tem um equipamento de secagem de ultravioletas.
Depois, no processo, entra a questão da limpeza das pistolas de pintura. Nós temos o lava-pistola por dentro e por fora, ou seja, é como um tanquinho, não é como eu chamo, não é uma cuba com esguicho, porque isso você pode continuar lavando dentro do tambor cortado pela metade com tripé. Nada contra, e não é que quem tenha seja pior. A questão é que a gente falou de processo. Ou você entra no processo de forma correta, ou então, inevitavelmente, o resultado será ruim. Você terá retrabalho, atrasos e custos a mais. Depois, fora isso, uma coisa importante que você citou, a questão de mão de obra, nós falamos de processo, nós falamos de equipamentos, mas tem mais dois fatores muito importantes, Olavo, que é a questão do meio ambiente, porque hoje, creio que somos um dos poucos onde, até em concessionária, oficina é raro, mas indústria, onde a gente trabalha com qualquer tipo de produto, a gente te dá, se você quer, porque não é uma obrigação, um ART, que é uma anotação de... ART, anotação de retenção técnica. É uma declaração técnica assinada por um engenheiro para te dizer que o equipamento está dentro das expectativas. Não é uma certificação de qualidade, que é outra coisa, mas serve para você ter certeza. E você tem o meio ambiente e a segurança. Você tem equipamentos bons, você tem um lugar de trabalho seguro, tá? Tanto segurança de vida quanto segurança de operação, tá? Porque tem a questão, por exemplo, da questões trabalhistas, questões de manuseio de produtos químicos. Ainda o Brasil tem um monte de normas, não são aplicadas, mas devagarzinho estão aplicando. Então, você tem equipamentos e soluções para o meio ambiente, para a questão trabalhista e para resolver o teu problema de pintura. Tudo isso está aqui nos nossos dados, no nosso site. Depois, dependendo, para quem quiser, dá para passar o cartão digital, onde você encontra todos os socials da Samatec. Instagram, Facebook, etc, etc. E é isso. Podemos agora com os equipamentos dando suporte. Não é só o treinamento de entrega do equipamento. Para quem quiser, quando quiser aprender, poder passar para frente como fazer um trabalho certo para chegar no resultado certo, sempre há 30 anos estamos aqui, ainda continuamos, tá bom? Fornecendo produtos até de reposição, filtros de qualidade muito importante. E a consultoria, o treinamento e o suporte pós-venda que a gente dá há 30 anos. Pronto, acho que devo ter falado tudo, mais ou menos. Se há 30 anos está no mercado, é porque tem qualidade, tem compromisso com o pós-venda. Uma empresa que é dedicada a fornecer produtos para o pós-venda de um concessionário tem que ser boa no pós-venda. O Samatec está aí, o Fábio está aí para isso. Eu trouxe ele hoje aqui para conversar com vocês exatamente por isso. Esse é o intuito desse espaço, trazer profissionais competentes que estão há tempo no mercado e que podem colaborar com a gente para fazer o nosso pós-venda brilhar, para fazer hoje, o dia de hoje, o Funilaria e Pintura brilhar como nunca. Fábio, 1h, 8 minutos de bate-papo. Um bate-papo foi bacana, eu aprendi muito hoje. Acredito que quem nos acompanhou aí por algum momento também teve algum insight bacana. Eu te agradeço demais pela tua presença, agradeço a presença de todo mundo que participou aqui, quem realmente ficou conosco conversando aí e passando as suas ideias nos comentários, e até aquele tímido mesmo que não escreveu nada, obrigado por ter ficado aqui. Se você está assistindo isso gravado aí no futuro, obrigado também, porque é sinal de que você está preocupado com o teu pós-venda, com a funilaria e a tua pintura. Então, eu só tenho a agradecer. Fábio, obrigado mesmo pela tua presença, viu? Eu que te agradeço pelo convite, foi ótimo, até passou rápido demais, como fala italiano, conversa demais, mas foi bom o bate-papo entre nós aqui. E pessoal, quando quiserem, a gente está sempre à disposição para conversar e para fazer bons negócios para ambos os lados. Aí, ó, gostei disso aí, ó. Quando é bom para os dois lados, aqui é um bom negócio. Não esquece, pessoal. Saimatec, tá lá o telefone, ó, 011 9931 22636, fabio@itagroup.com.br. Cola com ele aí para poder ter
o que é o melhor para o teu espaço aí de funilaria e pintura. Logo, logo, daqui a um tempo, a gente tem mais um bate-papo aqui com mais algum profissional para fazer o teu pós-venda brilhar. Pessoal, muito obrigado, sucesso para todo mundo, muitas Perfeito. vendas e a gente se vê aí num próximo bate-papo. Tchau, tchau, galera. Muito Ó, a obrigado, Lavo. musiquinha Obrigado aqui, a ó. todos.